Fala aí pessoal, nessa nossa quarta aula eu vou ensinar como fazer a conversão de dados do tipo texto para número. Vamos utilizar uma função que realiza essa tarefa. Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula. Vamos apagar isso daqui. Eu vou declarar uma variável do tipo string com o nome de n1, que vai receber o valor 2. Repare que eu coloquei 2 entre aspas duplas por se tratar de uma variável do tipo string. Vou declarar agora uma variável do tipo inteira com o nome de n2, que irá receber o valor 5. Aqui eu não utilizei as aspas por se tratar de uma variável do tipo de dados inteiro. Vou declarar uma outra variável agora com o nome de soma, do tipo inteira, que vai receber a variável n1 mais a variável n2. Repare que o corretor ortográfico do Visual Studio já mostrou que existe um erro nessa linha. Ele está dizendo o seguinte: não é possível converter implicitamente o tipo string em int, que seria inteiro. Para isso, nós utilizamos uma função. Essa função eu vou definir ela aqui antes da variável. Vou colocar o seguinte: int.parse, e eu envolvo a variável n1 entre parênteses. Dessa forma eu estou falando o seguinte, que a variável soma irá receber a conversão para inteiro a variável n1 mais a variável n2. Para exibir o resultado, vamos utilizar então o que nós já fizemos nas últimas aulas, console.comando writeLine, para que ele imprima o valor na tela, e eu coloco a variável soma. Vamos executar. Ele exibiu então o valor 7. E para ler dados do teclado do tipo numérico, utilizando o comando readline, fazemos da seguinte forma. Vou apagar isso daqui. Vou alterar o tipo de dados da variável n1 para int. Vou remover as aspas duplas. E vou fazer com que ele escreva na tela, console.writeLine, a frase digite um número. E vou falar que a variável n1 irá receber console.readline. Repare que o próprio corretor ortográfico do Visual Studio mostrou o seguinte erro. Aqui ele está falando o seguinte: lê a próxima linha de caracteres do fluxo de entrada padrão, que é a função do comando readline. Ele lê uma linha de caracteres, então ele só lê dados do tipo string. Então tudo que você digita nessa linha de comando, ele trata o dado que você digitou como string. E o erro é o seguinte: não é possível converter implicitamente tipo string em int, que seria o mesmo erro que deu anteriormente quando a gente tentou somar as duas variáveis. Então, nesse caso, eu faço a mesma coisa. Coloco int.parse e envolvo o comando readline entre parênteses. Repare que eu abri o parênteses antes e fechei depois do comando. Agora sim, vou colocar para ele inserir a variável n2 também, console.writeLine. Vou imprimir a frase digite outro número. E a mesma coisa, só que agora a variável n2 que irá receber o dado enviado pelo teclado. int.parse, o comando console.readline. Ponto e vírgula. Agora eu tenho que fazer a variável soma, como eu apaguei ela, vou ter que declarar ela novamente. Então, int soma recebe n1 mais n2. E a próxima instrução é o comando writeLine exibindo a variável soma. Vou executar, F5. Digite um número. Vou colocar 20. Tecla Enter. Digite outro número. 80. Enter.
e ele exibe então o resultado da soma 100. Vamos melhorar isso. Vou concatenar uma string dizendo o resultado da soma é, concatena com a variável soma. Executo novamente. Digite um número, 8. Enter. Outro número, 56. E Enter. O resultado da soma é 64. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.